O dia é 14 de fevereiro de 1929. É uma data especial, Dia dos Namorados, pelo menos nos Estados Unidos é. Hoje a gente vai até Chicago, especificamente no fim da década de 1920, uma época bem conturbada pós-Primeira Guerra Mundial e tem bastante coisa acontecendo. Nessa data em específico, os habitantes estavam simplesmente vivendo a vida, até que do nada, alguns deles veem dois policiais armados entrando escondidos numa garagem, e em questão de minutos diversos tiros são ouvidos, juntamente com o uivo de um cachorro. Então tudo fica quieto, os dois policiais saem rendendo duas pessoas, e em questão de minutos, eles simplesmente desaparecem. No lugar onde eles estavam, diversas pessoas foram mortas brutalmente. E é sobre esse caso que a gente vai entrar fundo e conversar sobre. A gente só está alguns anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. O país no geral está bem feliz porque isso finalmente acabou. Tá todo mundo celebrando, aproveitando a vida. Bem, aproveitando aquele breve momento de paz. Muitas partes da indústria ficaram bem maiores, o que significava mais empregos. E isso acabou chamando a atenção de muitos imigrantes. Tanto que entre as décadas de 1910 e 1930, a população afro-americana de Chicago saiu de por volta de uns 55 mil para 234 mil. E isso também acabou gerando muitas tensões raciais e muita violência. Tanto que em agosto de 1919, um grande conflito racial entre brancos e negros aconteceu, resultando em 23 pessoas negras e 15 pessoas brancas mortas, quase 600 pessoas feridas e entre 1.000 a 2.000 pessoas que perderam suas residências. Então o clima já estava bem tenso em Chicago. Por conta dos novos empregos, as coisas que só a elite estadunidense tinha acesso começaram a estar mais comuns para toda a população no geral, tipo coisas luxuosas e elétricas e por aí vai. Uma das coisas que, acho que dá pra dizer assim, aliviava esse clima pesado que estava em Chicago era o grande consumo de álcool que estava acontecendo, mas não era só em Chicago e sim nos Estados Unidos no geral. Não era só em Chicago, mas nos Estados Unidos no geral. Mas a gente vai comentar esse ponto também, junto com o grande crescimento das gangues de Chicago. Desde 1928, a cidade estava num período de crise fiscal, tanto que nem conseguiram pagar os salários de alguns funcionários. Nessa época da década de 1920, o estilo musical jazz tinha sido trazido pelas imigrações e acabou fazendo parte da cultura de Chicago. E esse estilo musical veio para ficar mesmo, hein? Com esse contexto em mente, a gente pode começar. No dia 14 de fevereiro de 1929, Dia dos Namorados praticamente, na garagem da companhia SMC Carthage, que fica no bairro Lincoln Park, especificamente na parte norte de Chicago, algo grande aconteceu por volta das 10h30 da manhã. Os irmãos Gusenberg, no caso o Peter e o Frank, o Albert Kachalek, o Adam Heyer, o Reinhard Kielweimer, o Albert Weinstein e o John May foram todos encontrados feridos nessa garagem. Assim que a polícia foi chamada e chegou no local do crime, o Frank de alguma forma tinha conseguido sobreviver, mesmo tendo sido baleado diversas vezes. Às pressas ele foi levado para o hospital, os médicos até conseguiram que ele fosse estabilizado, mesmo que por um curto período de tempo, e foi nessa hora que a polícia aproveitou para interrogar ele. Perguntaram pro Frank quem tinha feito isso, quem tinha atirado nele, e ele apenas respondeu que ninguém atirou em mim. Ele acabou falecendo 3 horas depois de ser interrogado, depois de levar 14 tiros de balas em seu corpo. Algumas pessoas que estavam na região perto da garagem contam que viram, entre aspas, policiais levando algumas pessoas sob a mira de uma arma para algum lugar fora da garagem. E depois disso, eles simplesmente sumiram. Depois disso, algumas pessoas foram até a garagem e encontraram o Frank. Depois disso, os trabalhos de investigação começam. Muita coisa é, entre aspas, revelado, então vamos lá. Grande parte das vítimas faziam parte da gangue da Zona Norte. Gangue essa que foi criada a partir da Market Street Gang, mas também quando a lei seca foi assinada. O líder inicial deles era o Dan O'Banion. Assim que a lei seca foi colocada em prática, a gangue da Zona Norte logo começou a tomar conta das lojas de cerveja e das lojas que também faziam bebidas destiladas que ficavam especificamente na Zona Norte de Chicago. Basicamente eles tomaram conta das bebidas muito boas e de muita alta qualidade, enquanto as outras áreas de Chicago ficaram com umas bebidas bem ruinzinhas. Eles contrabandeavam, ou seja, traziam para Chicago bebidas proibidas tanto do próprio país deles quanto do estrangeiro, mas também cometiam assaltos a lojas, armazéns, e eles deixavam que jogos de azar praticamente acontecessem de boa. Enquanto essas coisas aconteciam, a tensão entre a gangue da Zona Norte e a gangue da Zona Sul, que é a Chicago Outfit, ia aumentando cada vez mais. Iniciada ou criada no fim do século XIX e começo do século XX, bem mais especificamente na década de 1910, a Chicago Outfit começou tendo o Big Jim Colíssimo como o primeiro líder da gangue. Em 1909, ele e o John Torrio conseguiram prejudicar a organização criminosa chamada Mão Negra. A Chicago Outfit era bem diversificada em relação aos seus membros, mesmo que grande parte dela tenha sido chefiada por italianos. No ano de 1919, o Al Capone foi mandado para Chicago pelo Frank Yale, então logo ele acabou se mudando
para lá com a sua família. Lá ele conheceu o mentor de Frank, no caso John Turrell, e foi só uma questão de tempo até que o Al Capone se tornasse o braço direito dele. No ano de 1925, o Al Capone tomou o lugar do John Turrell, que naquela época era o chefe da Chicago Outfit, porque ele tinha sido alvejado por membros da gangues rivais. A nível de curiosidade, depois que o Al Capone se tornou chefe da gangue, a cidade de Chicago se tornou ainda mais violenta e as taxas de legalidade aumentaram bastante. E obviamente as duas coisas têm correlação total. A gangue acabou recebendo o nome de Chicago Outfit pelo fato de que o Al Capone chamava sua gangue de Outfit, já que ele via tanto a si mesmo quanto seus colegas como cowboys. Ele mesmo se considerava, entre aspas, bem americano, seja lá o que isso significa, mas mesmo assim ele não mantinha ou era muito afim de manter e seguir as tradições do país dele. E a difícil era o nome que a gangue do Al Capone também podia ser chamada. No início da década de 1920, a 18ª emenda da Constituição dos Estados Unidos foi assinada, e essa era a famosa Lei Seca, que basicamente proibia qualquer pessoa de vender, transportar, exportar ou importar, ou até ingerir, qualquer tipo de bebida com algum teor alcoólico. O motivo do porquê essa lei foi assinada foi para tentar resolver os problemas que os Estados Unidos tinham em relação à pobreza e violência. Inclusive, essa não é a primeira vez que alguma lei do tipo foi assinada, já que desde 1657, leis do tipo tentaram ser implementadas, mas foi só de 1920 que foi bem mais branda e bem mais rígida. O que já estava ruim em Chicago, depois que a lei seca foi assinada ficou bem pior. Até aqui já era bem estabelecida a guerra entre as gangues irlandesas e italianas. E isso também acabou ficando pior quando o líder da gangue da Zona Norte não quis vender bebidas para o Chicago Outfit. Outra coisa que também acontecia era que o líder xingava os italianos. Ele também roubou e vendeu para quem tinha roubado alguns carregamentos de cerveja do Chicago Outfit. A gangue da Zona Norte tinha uma certa proteção do Departamento de Polícia de Chicago, tanto que em 1924, policiais ajudaram e escoltaram a gangue para roubar uma carga de bebidas que estava com a Guarda Federal desde 1920. Eles levaram cerca de 1.750 barris de whisky, o que valeria mais ou menos uns $100 mil. Posteriormente, todos os policiais envolvidos nesse roubo foram descobertos e indiciados e demitidos por esse crime. Com o passar dos anos, as gangues dos lados opostos de Chicago tentaram conviver em paz. Inclusive, eles até tentaram fazer uma aliança que, obviamente, não deu muito certo, até que o Dan fez uma armadilha pro John Turrell. Basicamente, o John estava verificando e checando uma cervejaria que o Dan queria vender para ele, mas o Dan chamou a polícia e o John foi preso. Depois de cumprir a sua pena, o John pediu para um aliado da Chicago Outfit assassinar o Dan. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 10 de novembro de 1924. O Dan foi morto a tiros na floricultura Schofield, lugar esse a qual ele era o dono. E é aí que a guerra entre gangues começa a ficar mais intensa. Com a morte do Dan, o Hemingways foi quem ficou na liderança. E uma das primeiras coisas que ele fez foi basicamente evitar o ataque do Chicago Outfit. Ele mandou 2 membros da gangue da Zona Norte matar o Al Capone, mas eles acabaram errando os tiros. Foi por conta desse evento que o famoso carro blindado do Al Capone foi criado. Depois, muitos membros, tanto do Chicago Outfit quanto da gangue da Zona Norte, foram mortos nessa guerra. Esse evento estava tão cabuloso que o próprio Al Capone pediu uma trégua para a gangue da Zona Norte. Só que isso não durou muito quando o próprio Al Capone matou a tiros do Remy. E aí, que entra em ação o Vincent Drucke e o George Moran como líderes da gangue da Zona Norte. O Al Capone e o Vincent até tentaram fazer uma trégua, mas de novo isso não deu muito certo. Vincent acabou sendo morto nesse meio tempo, e as consequências disso, bem, mais uma guerra se iniciou, e dessa vez era entre a gangue da Zona Norte e a polícia de Chicago. Mais brigas entre as gangues continuaram acontecendo, até o ponto que o George mandou matar os líderes sindicais, que também eram aliados muito poderosos e amigos de Al Capone. Teria sido esse acontecimento em específico o estopim para o que teria acontecido no dia 14 de fevereiro de 1929. A motivação do assassinato também pode ser pelo fato de que uma carga de uísque importado do Al Capone, que estava sendo transportada pelo Rio Detroit por condado de Cook em Illinois, foi roubada pelo George. E ao que tudo indicava, o plano era, especificamente, e talvez mais alguns membros da gangue da Zona Norte, para essa garagem. Teriam dito os membros da gangue da Zona Norte que uma mercadoria de uísque do Al Capone seria entregue nessa garagem. Inclusive, essa garagem era alugada pela gangue da Zona Norte, e em grande parte do tempo eles usavam ou para guardar ou para armazenar alguma coisa, tipo algum carregamento de bebidas, armas ou por aí vai. Para carregar o que estava vindo, o Frank e o Peter pegaram 2 caminhões, inclusive já estavam com 2 cargas de uísque canadense. Para essa ocasião, os membros usaram as melhores roupas que eles tinham, como ternos, gravatas e calças e camisas sociais. Conforme estava planejado, era para todos chegarem na garagem por volta de umas 10h30 da manhã. Os que já estavam lá eram o Albert Kochalek, que também podia ser chamado de James Clark, era o segundo no comando de George. Esse título, o segundo em comando, é basicamente um título para mostrar que, especificamente nesse caso, é o Albert, que ele é a segunda autoridade mais alta além do próprio George. Além disso, ele também era cunhado do George. O Albert também era um ladrão renomado e um assassino com uma puta de uma reputação.
O Adam Heyer era uma pessoa que cuidava da parte de contabilidade, que gerenciava a parte de negócios da gangue, e ele também era um fraudador. O Albert Weinschenk era o que gerenciava as coisas de limpeza e tingimento de roupas pro George. Ele também era dono de uma boate e um funcionário da Associação Nacional de Limpadores e Tintureiros. O Frank e o Peter Gusenberg eram os executores, ou seja, as pessoas que iam lá e matavam quem precisava. Além disso, também estavam os dois colaboradores, no caso o Reinhard Screamer e o John May. O Reinhard já tinha sido um oculista, mas naquele momento ele era um jogador e mais um associado da gangue. Quando ele estava junto com o George e outros colegas, ele gostava muito de se gabar de suas conexões entre aspas obscuras que ele tinha conseguido fazer. O John, que era um mecânico, ele trabalhava de vez em quando para a gangue. Naquele dia específico, ele estava usando um macacão marrom e no passado ele tinha sido expositor de cofres. Trabalhando por George, ele era mecânico de veículos da gangue. Ele era casado, tinha 7 filhos e um cachorro, o Highball, que inclusive estava na garagem naquele dia enquanto ele arrumava um carro. O John era o único que não era realmente um membro da gangue. Ele só fazia trabalhos para eles, mas não significa que ele era membro da gangue mesmo. Por volta das 10h30, grande parte deles já estavam lá. Mas o George acabou saindo tarde de casa. Outros membros da gangue, como Ted e Newberry, também estavam atrasados, mas ele e o George acabaram se encontrando e eles decidiram ir juntos para a garagem. O Henry Gusenberg e o William Marks também estavam atrasados. O George e o Ted acabaram voltando quando eles viram um carro de polícia na rua da garagem. Depois eles acabaram encontrando o Henry e o avisaram do carro. O Henry também tinha visto o carro de polícia, mas ele acabou se escondendo, depois foi embora do bairro e acabou encontrando o George e o Ted. Os dois estavam bem perto da garagem, só alguns minutos antes do crime já ter acontecido. Segundo o que algumas testemunhas contaram para a polícia, eles viram um sedã Cadillac preto chegar e estacionar na frente da garagem. O motorista estava usando um sobretudo de pelos de chinchila e um chapéu do tipo fedora cor cinza. Daí é que surgiram os 4 homens. 2 deles estavam usando trajes de policiais e entraram pela parte de trás da garagem. Nessa hora, o Reinhardt e o John estavam consertando um dos caminhões que estava com um pequeno problema. Quando os policiais entraram, eles mandaram todos ficarem de frente para a parede sob a mira de 2 espingardas. Assim que isso aconteceu, os outros 2 que estavam no carro entraram na garagem. Assim que eles entraram lá, eles praticamente descarregaram as 2 metralhadoras Thompson que eles tinham, sendo que uma tinha 20 balas e outra 50. Eles atiraram especificamente da esquerda para a direita na fileira dos 7 homens. Os pedestres ou qualquer pessoa que estava lá fora da garagem praticamente conseguiu ouvir os tiros. Depois de alguns minutos que eles praticamente não ouviram mais nada, eles contou que viram os policiais ainda armados, levando os 2 homens para algum lugar. Nota que eles estavam com as mãos para cima, bem como se estivessem rendidos. Aí acontece já o que eu já contei. Algumas pessoas foram lá ver se tinha quem precisava de ajuda na garagem, socorreram o Frank, mas ele acabou falecendo. A gente sabe que esses 2 policiais e essas outras 2 pessoas entraram no carro que parecia que tinha sido pintado para parecer como se fosse um carro de patrulha da polícia. As testemunhas que disseram que ouviram alguns sons vindo da garagem relatam que alguns deles pareciam um som de motor de um carro, juntamente com o som de um uivo de um cachorro. Essas testemunhas também disseram que os 4 homens foram a sul da rua Clark, desviaram de um bonde e eles simplesmente sumiram em algum lugar da avenida Armitage. O médico legista disse que tanto o rosto do James quanto o rosto do Albert foram praticamente destroçados pelos tiros da espingarda. Também foram encontradas muitas balas de espingarda quanto de metralhadora. Dá pra dizer que os 4 homens não só alvejaram os 7 homens, mas como eles também não pararam quando eles já estavam no chão bem praticamente mortos, exceto o Frank. As investigações ainda descobriram, através das donas de algumas casas que ficavam praticamente do outro lado da rua, onde a garagem era, que alguns homens se hospedaram nessas casas algum tempo antes do crime ter acontecido, por volta de uns 10 dias mais ou menos. Os policiais acharam que podia ser membro da gangue dos Roxo, especificamente o George Lewis, o Ed Fletcher, o Phil e o Harry Kewell. Esses 2 últimos são irmãos. Mas quando eles foram tentar identificar esses 4 homens, por alguma razão eles simplesmente desistiram de fazer isso. O George, o Ed e o Harry foram questionados pela polícia, mas logo quase todos eles foram inocentados. Isso porque os irmãos Kewell, mas a gangue dos Roxo no geral, foi muito associada a esse crime, por mais que provas contra eles nunca tenham sido realmente encontradas. É aqui que mais algumas partes da história envolvendo as 2 gangues meio que foi encontrada. Tipo dos rumores de carregamentos de álcool ilegais que foram transportados por aviões até um lago que ficava perto da casa do Al Capone. Depois deles serem pegos, eles eram levados para Chicago. Além disso, a guerra entre as gangues era algo que, por volta do fim da década de 1920, passou do limite e estourou praticamente no meio das ruas da cidade de Chicago. O que causou isso especificamente foi porque o Al Capone decidiu que já era de acabar todos os seus rivais ou inimigos que ele tinha no contrabando ilegal, na prostituição e nos jogos de azar. Uma coisa que era acordo em comum, acho que a gente pode falar assim, entre todas as gangues, era o Código do Silêncio. Esse código basicamente fazia com que ninguém contasse o que as gangues faziam, o que estavam planejando ou o que eles iam fazer. Essas atividades deles deviam permanecer em completo segredo.
Algum tempo depois do crime ter acontecido, tanto George, líder da gangue da Zona Norte, quanto Al Capone, líder da Chicago Outfit, meio que quebraram esse código e falaram algumas coisas, mesmo que bem pequenas. Perguntaram pro George quem ele achava que tinha cometido esse crime, e ele respondeu que só o Al Capone, entre aspas, matava daquela forma. Mas quando pediram pro Al Capone comentar alguma coisa sobre o crime, ele disse que quem matava daquela forma é o George Moran, ou seja, o líder da gangue da Zona Norte. No dia 22 de fevereiro de 1930, um sedã Cadillac ano 1927 foi encontrado incendiado numa garagem da rua Wood. O carro já estava praticamente desmontado e parcialmente queimado. Baseado nos relatos das testemunhas que viram o carro na manhã do dia 14 de fevereiro de 1929, dava para dizer que aquele era o carro que os 4 homens usaram para chegar e sair da garagem. Para ver se aquilo podia realmente dar em alguma coisa, os policiais decidiram investigar o carro. Eles pegaram o número do veículo e chegaram num revendedor da rua Michigan, uma rua de Chicago. Os policiais acabaram conseguindo informação de que o carro tinha sido vendido para alguém chamado James Morton, que morava em Los Angeles. Enquanto isso, uma investigação sobre o lugar onde o carro estava também estava acontecendo. E eles descobriram que o lugar tinha sido alugado por alguém chamado Frank Rogers, que tinha dado seu endereço numa casa da Avenida Noroeste. E agora que mais uma coisa interessante acontece. Esse lugar da Avenida Noroeste é uma cafeteria. Cafeteria essa que era operada por Claude Modex, um ex-gangster de St. Louis, no Missouri, que também tinha ligações com a Chicago Outfit, a gangue do Al Capone, a gangue dos Roxo e com a Egan's Rats. Outra coisa também interessante é que quando foram investigar o James Morton e o Frank Rogers, nada sobre eles foram encontrados. Era como eles nunca sequer tivessem existido. Mas essa linha de investigação não foi totalmente em vão, já que uma coisa dessa linha de investigação acabou fazendo com que outra linha de investigação fosse investigada. Os policiais acabaram descobrindo a história de um motorista, o Elmer Lewis, num dia em que ele estava dirigindo pela norte da rua Clark, até que ele acabou batendo no carro de polícia sem querer. Esse policial no fim acabou liberando ele e não fez nada a sério. Esse policial, segundo o Elmer, não tinha um dos dentes da frente, e baseado nessa descrição, a polícia começou a especular que essa pessoa podia ser um ex-membro da Egan's Rats, o Fred Burke. Fred Burke era um fugitivo que tinha acusações de roubo e assassinato na sua ficha criminal. A nível de curiosidade, ele e um amigo, o James Ray, eram vistos com uma certa frequência usando uniformes de policiais para cometer alguns crimes. Mas alguns nomes também foram sugeridos como prováveis assassinos, mas eles também não levaram a lugar nenhum. A polícia, que também estava investigando a Chicago Outfit, começou a ir atrás especificamente dos atiradores da gangue, mas também do próprio Al Capone. E eles conseguiram acusar o Jack McGurney e o John Scalise. Mas no fim os policiais decidiram retirar as acusações contra eles, já que tanto porque não tinham provas para poder culpar nenhum dos dois, mas também porque em maio de 1929, o Al Capone acabou descobrindo um plano dele, no caso o John, o Robert Ansemi e o Joseph Giunta, de matar o Al Capone. Então, para impedir isso, ele foi lá e matou esses 3. Um mês depois, mais ou menos, do crime ter acontecido, 2 capangas do Al Capone foram presos, mas os 2 estranhamente foram encontrados mortos perto do Lago Cinzento no Parque Douglas, perto de um carro, e eles estavam simplesmente jogados no chão. Os 2 tinham sido baleados diversas vezes, e ao que tudo parece, esse caso também não parece ter sido resolvido. Depois disso, o caso de investigação meio acabou ficando parado por algum tempo. A polícia se baseou na fala do Frank, de que teriam sido policiais que tinham atacado ele e seus colegas, mas eles acabaram chegando na conclusão de que aqueles eram simplesmente impostores. Não se sabe o que levou eles a concluir isso. Uma outra teoria que eles pensaram abordava a gangue dos Roxo. Isso porque tinham rumores de que alguns membros tinham alugado alguns quartos em alguns prédios perto da garagem, e isso teria ajudado alguns deles a ficarem de olho quando os 7 homens teriam chegado na garagem. Ainda teve outra teoria que envolveu uma eleição, já que o Al Capone estava apoiando um candidato, enquanto o George estava apoiando um candidato oposto. Também teve a teoria de que pode ter sido pelo controle dos sistemas de lavagem a seco, já que um dos homens, o Albert Weinschenk, era uma pessoa importante no meio das lavanderias. No fim, eles acabaram voltando na teoria de que teria sido algum policial, já que descobriram que a gangue da Zona Norte já tinha roubado uma carga de bebida de um policial corrupto, e esse policial, no fim, teria se vingado deles. No dia 14 de dezembro de 1929, o Fred Burke acabou sofrendo um acidente de carro, onde ele ou teria atingido seu carro contra o departamento de polícia de St. Joseph, ou ele acabou atingindo seu carro em outro carro. Bem, no fim, independente disso, um policial começou a perseguir ele, e quando esse policial chegou bem perto, o Fred acabou atirando 3 vezes contra o policial, e infelizmente ele veio a falecer. O nome desse policial era Charles Skelly. Alguns dias depois, o carro, que estava praticamente abandonado e destruído, foi encontrado pelos policiais. E eles acabaram descobrindo que aquele veículo estava no nome do Fred Dane. Mas alguns dias se passaram, e alguns policiais foram até a casa do Fred Burke, que ficava em Stevensville.
O Fred em si não estava lá, mas os policiais acabaram achando um grande arsenal de armas, incluindo coisas como revólveres, bombas de gás lacrimogêneo e, o mais interessante em específico, duas metralhadoras do tipo Thompson. Uma dessas armas, inclusive, veio a ser identificada como uma das armas que tinha matado o Frank Yale. Esse mesmo modelo de armas teria sido usado no ataque. Fred foi encontrado e questionaram a ele, mas a resposta dele, entre aspas, nunca vieram a público. Um pouco mais de um ano depois, ele foi preso em uma fazenda no Missouri e condenado à prisão perpétua pela morte do oficial Charles. Acho que depois disso o caso meio acabou ficando parado de novo, já que não tem notícias até janeiro de 1935. Já que no dia 8 desse mês, agentes do FBI cercaram um prédio de apartamentos em Chicago, onde eles estavam à procura dos membros restantes da gangue Baker. No fim, o tiroteio acabou acontecendo, mas algumas pessoas acabaram sendo detidas. E a pessoa mais importante aqui se chama Byron Bolton. O Byron, em algum momento depois de já ter sido preso, teria confessado quem tinha cometido o ataque do Dia dos Namorados de 1929. Mas a, entre aspas, confissão dele meio que acabou ficando sob sigilo por um tempo, já que o FBI não podia fazer muita coisa, já que o caso não estava sob a jurisdição deles, e sim sobre o Estado. Então, como é que a gente tem acesso a esse tipo de coisa? Bem, basicamente, o Chicago's American publicou em segunda mão as afirmações de Byron. Inclusive, eles até disseram que o massacre estava, entre aspas, resolvido por conta das alegações dele. Logo, essas coisas que ele disse acabaram virando manchetes em diversos jornais do país. O FBI real não quis se envolver nessa treta, segundo a confissão do Byron, e ele disse que ele teria participado do crime, quem era o mandante era o Al Capone, e o objetivo era matar o líder da gangue da Zona Norte, o George Moran. Ele também disse que aquilo foi planejado num resort em Wisconsin, resort esse que era propriedade do Fred Goetz. O próprio Fred Goetz, o Al Capone, o Fred Burke e muitas outras pessoas, além do próprio Byron, estavam nessa reunião de planejamento e isso teria acontecido em novembro de 1928. Segundo ele também, teria durado entre 2 e 3 semanas e em grande parte do tempo eles estavam ou pescando e caçando ou eles estavam planejando o crime. Byron mencionou Fred Burke, Gus Winkeller, Fred Goetz, Bob Carey, Raymond Nugent e Claude Maddox como sendo os 4 atiradores e 2 motoristas de fuga que teriam cometido o crime. O relato que ele dá do dia do crime conta que Byron teria visto 2 homens entre aspas, paisana. Pelo que eu entendi, entre aspas, uma pessoa que não tá usando vestes militares, seja lá o que isso significa, mas o Byron disse que viu essas 2 pessoas saindo do carro, no caso o Cadillac preto, indo em direção da garagem. Ele também disse que teria confundido um dos 7 homens com o George Moran e que ele esperava matar além do George, talvez 1 ou 2 membros da gangue. Mas quando eles chegaram lá, eles viram 7 homens e decidiram matar geral. O Byron também disse que o Al Capone tinha ficado puto por conta do erro do Byron de ele ter confundido um dos homens com o George, já que aquilo tinha causado uma investigação acerca da vida dele. A confissão do Byron, entre aspas, ficou validada quando a Georgette Winkeller, a viúva do Gus Winkeller, contou que o próprio Gus, junto com alguns amigos, tinha formado um grupo que era comandado pelo Al Capone. Eles faziam, entre aspas, trabalhos de alto risco e o Al Capone confiava muito neles. A história do relato do Byron acabou chegando em Frank T. Farrell, que depois que leu a versão do Byron, do que tinha acontecido, ele decidiu escrever uma carta para o chefe do FBI, que naquela época era o John Edgar Hoover, onde ele disse que tinha informações que podiam ser importantes. Basicamente, ele estava fazendo uma investigação secreta e acabou descobrindo as seguintes informações. Em novembro de 1928, o William Devon Jr., que era um ex-bombeiro, filho de um policial, e ele tinha cerca de 40 anos, estava na cozinha de um restaurante na rua North Clark, até que uma briga acabou começando, uma arma foi levantada e o William, infelizmente, acabou levando um tiro no estômago. Ele foi colocado num carro, mas ele foi simplesmente deixado na rua e ele mesmo teve que rastejar até uma cabine telefônica e chamar ajuda. Ele foi tratado no hospital, mas ele não resistiu e um mês depois de ter entrado no hospital, William acabou falecendo. Durante esse meio tempo, os policiais perguntaram diversas vezes para ele quem tinha dado o tiro, mas o William simplesmente não respondia. Ele só contou para uma pessoa de confiança dele, que era no caso seu primo, o William White. Ele contou que membros da gangue da Zona Norte tinham começado aquela briga e que algum deles acabou atirando contra ele. Ou também conhecido como 3 dedos, e isso vem do fato de que ele, em algum momento de sua vida, acabou perdendo 2 dedos de sua mão direita, há quem diga que foi arrancado ou que tenha sido algum acidente. Ele era um dos criminosos ditos como sendo um dos mais cruéis de Chicago, com uma longa ficha criminal. Assim que o primo dele faleceu, William White prometeu que ele teria sua vingança. Então ele planejou e pôs seu plano em prática, que teria sido convencer um dos irmãos Gusenberg, especificamente o que tinha atirado no primo dele, a gente não sabe exatamente qual dos irmãos Gusenberg teria sido, para eles planejarem assaltar uma fábrica, mas que eles precisaram de ajuda. William White conheceu os irmãos Gusenberg desde 1926, quando eles roubaram uma fábrica internacional juntos. Eles conseguiram por volta de $80 mil nesse assalto, e no total foram 8 pessoas que ajudaram. No fim, uma dessas pessoas acabou delatando e revelando quem eram essas outras 7 pessoas que tinham cometido esse crime.
William White teria conseguido com que 2 colegas dele se disfarçassem de policiais, entrassem na casa dessa pessoa que delatou tudo e matassem ela enquanto dormia. Conseguir uniformes de policiais teria sido até fácil, já que o tio deles era sargento. No caso, ele era o William J. Deverne. Ele trabalhava no departamento de polícia de Chicago. A história que o Frank conta é bem clara quanto à motivação, no que no caso seria vingança. Além de que conta que as investigações não teriam ido tão longe, já que o tio do William podia facilmente encobrir ou fazer com que algumas coisas não fossem investigadas basicamente. Ou fazia com que algumas coisas não fossem investigadas. Ainda sobre o tópico William White, algumas testemunhas relatam que um dos homens, especificamente o que estava no volante, não tinha um dos dedos. Há quem aponte que seja ele, e por mais que talvez fosse ele mesmo, tem grande chance de que isso tenha sido acobertado. Há quem ache isso porque em 1930 ele começou a trabalhar como informante federal, ou seja, ele basicamente dava informações sobre bandidos e ladrões de Chicago, enquanto ele recebia a proteção da polícia. Mas isso não durou muito, já que em 1934 ele foi morto em sua própria casa, quando seus colegas descobriram que ele trabalhava para o FBI. Mas há quem diga que agentes federais foram vistos perto de sua casa na noite em que ele foi assassinado. As pessoas que cometeram esse crime também nunca foram presas. Em resposta à carta do Frank, o John respondeu que aquele era um assunto somente da polícia e que a carta dele não era interessante para o escritório. Posteriormente tentaram encontrar a família do Frank Farrell, mas eles simplesmente não conseguiram achar ninguém. Por mais que essa confissão do Byron fosse, entre aspas, bem reveladora, e até pudesse ser usada para acusar e prender o Al Capone, ela meio que não serviu para muita coisa. O FBI já não fez nada, a história foi para os jornais e para a grande mídia, mas isso também não significou muita coisa. Há quem ache que a confissão do Byron não se passava de um grande migué para que a pena dele fosse reduzida. Mas há outra coisa que acaba surgindo do relato dele. Perto de uma das casas do Claude Maddox, um sedã foi encontrado. Investigações feitas nele acabaram achando uma agenda de endereço do Albert Wayne Schenck, lembrando que ele era uma das vítimas. No fim, o Al Capone nunca foi acusado de ter sido o mandante do crime, já que ele acabou apresentando um álibi, ou seja, não tinha como ser ele que tinha cometido o crime, já que em 14 de fevereiro de 1929, ou ele estava dando uma festa em uma das casas dele em Palm Island, que é um bairro de casas luxuosas que fica na cidade de Miami Beach, ou ele estava no tribunal do condado de Dade, na Flórida, respondendo sobre suas fraudes fiscais. Há essas duas versões, mas não sei se qual delas é oficial mesmo. Inclusive, a nível de curiosidade, essa casa do Al Capone em Palm Island foi comprada por ele em 1922 por volta de uns $40 mil. E o motivo da casa estar num preço tão baixo assim é porque algum tempo antes tinha acontecido o grande furacão de Miami. Fato esse que fez com que os preços de imóveis diminuíssem bastante. A casa de Al Capone, inclusive, era uma delas. Inclusive, por mais que a casa é dele, na escritura o nome dele não consta. Em fevereiro de 1931, o Tribunal Federal considerou Al Capone culpado das acusações de desacato. A sentença dele foi ser preso por volta de uns 7 meses no penitenciário do condado de Cook. Depois, ele foi enviado para a prisão de Alcatraz em 1934. Ele foi liberto em 1939 e continuou vivendo em Palm Island até o momento de seu falecimento. A sífilis que ele tinha acabou piorando ao ponto de que o seu cérebro foi um dos principais órgãos prejudicados. Segundo o médico que examinou ele, o Al Capone parecia uma criança de 12 anos. Ele faleceu no dia 25 de janeiro de 1947 e ele nunca comentou diretamente sobre o massacre dos namorados. Em 1933, a lei seca foi revogada e também nesse ano, com a ajuda de financiamentos federais, a crise fiscal de Chicago foi, entre aspas, resolvida. Em 1967, a garagem onde o crime aconteceu foi demolida, já que tinha sido comprada por George Petty. Mas antes, de alguma forma, ele conseguiu pegar uma parte das paredes que foi atingida por uma das balas e tentou fazer dinheiro com essa parte, tipo vender para os correios ou até colocar em banheiros de clubes. A gente não sabe exatamente se a rixa entre a polícia e a gangue da Zona Norte afetou de alguma forma a investigação do caso. O sargento Thomas Loftus foi quem tanto respondeu a chamada para ir lá, mas ele também chegou primeiro na garagem e acabou afastando a multidão que estava se formando. Pelo que eu entendi, ele e o Frank Gusenberg já se conheciam, então ele foi até ele. Os dois se reconheceram e o Frank disse que não ia contar nada, mas ele acabou dizendo que os policiais fizeram aquilo. Thomas tentou pressionar ele mais um pouco, mas isso não deu muito certo, até que o Frank acabou implorando para que ele fosse levado para um hospital. E é aquilo que eu já contei. Tentaram salvar ele, até estabilizaram ele por um tempo, mas depois de 3 horas ele acabou falecendo. Na garagem onde o crime aconteceu, tinha algumas armas, mas o que tudo indicava, conseguiu chegar a elas a tempo. Também, nos corpos dos homens havia muito dinheiro. Até que era uma teoria de que podia ter sido assassinato seguido de roubo, mas por conta desse dinheiro, essa teoria acabou sendo descartada. A nível de curiosidade, nessa época depois que a lei seca tinha sido assinada, era muito comum que um caminhão de bebidas contrabandeado fosse saqueado ou um dono de bar era obrigado de mudar de fornecedor. Um dos assassinos que foram acusados pelo Byron acabou apresentando um álibi e ele basicamente foi solto.
não que alguém tenha sido preso por conta disso. Um ladrão de bancos, o Alvin Karpis, também estava em Alcatraz na época em que Al Capone tinha sido preso lá. Ele contou que o Al Capone teria contado para ele que quem tinha realmente planejado o crime tinha sido o Fred Goetz. Ele também ouviu falar de alguns rumores que circulavam por aí, que diziam que os meninos americanos recebiam por volta de $2.000 por semana. Inclusive, tem historiadores que duvidam se esse grupo realmente existiu, e se teriam sido realmente eles que teriam cometido o crime. As duas metralhadoras Thompson que estavam na casa do Fred Burke foram confiscadas e até hoje estão guardadas no departamento do condado de Berrien. O caso do massacre dos namorados aconteceu apenas alguns meses antes da grande quebra da Bolsa de Valores de 1929, um acontecimento que tem muita ligação com a Grande Depressão, uma coisa que aconteceu praticamente depois disso. No começo, quando eu estava começando a fazer pesquisas para esse caso e entender o que estava acontecendo, eu meio que me surpreendi que o Al Capone estava envolvido nisso. Tipo, não é uma surpresa mesmo, mas ele é mencionado muito nesse caso praticamente. Até porque eu não sabia muito sobre o Al Capone, então é legal saber das coisas dele. No geral, eu acho esse caso interessante. Na real, parte das investigações do caso eu acho uma coisa bem interessante. E principalmente esse caso em específico tem muito background, tem muita backstory. Tem muita backstory que pode ser motivo para o que aconteceu nesse caso. Que provavelmente a gente nunca vai saber, então. Mas ainda assim, o caso nunca foi resolvido. E particularmente, eu acho que ele não vai ser resolvido tão cedo assim, já que geral que estava envolvido morreu, então praticamente quem sabia já não está mais vivo, né? Eu também tenho minhas dúvidas se a polícia não fez alguma coisa para ou atrapalhar ou algumas coisas foram escondidas para que talvez os culpados eles não fossem encontrados praticamente. E o que aconteceu na manhã do dia 14 de fevereiro de 1929, com 7 membros da gangue da Zona Norte, principalmente 500 policiais disfarçados e outros homens, sobretudo usando um Cadillac preto, conheceram suas motivações, se é que eles tinham alguma conexão com Al Capone ou com a Sheila Gottfried no geral, são questões que até hoje não temos respostas claras. Se você gostou deste conteúdo, por favor deixe um like, se inscreva no canal, comente sobre o caso e eu te vejo na próxima.